Olá pessoal, sou Franca Thaídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação, deixa o like, porque o like é que ajuda a recomendar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso através do YouTube. E hoje eu vou falar de um personagem controverso na história do Brasil, que é Carlos Marighella. Baiano de nascimento, nasceu em 1911, filho de pai descendente de italiano e mãe ex-escrava. Marighella, embora não tenha uma condição muito boa econômica, mas tem uma boa formação educacional. Dentro da faculdade, ele começa a militar politicamente, né? Nós estamos aí na década de 30, né? Na ditadura que virá de Vargas, né? Tanto que ele será preso, pela primeira vez ele será preso em 36 e solto em 37, mas depois ele volta a ser preso em 39 e ser liberto em 45. Não é? Vai ser liberto em 45 por quê? Porque a ditadura Vargas cai, não é? Devido, né, à queda do nazismo, do fascismo, e as ditaduras já não mais se sustentam, tá? Embora alguns países ainda mantenham, né, colônias de exploração, Inglaterra, França e por aí vai. Marighella é um personagem carismático, não é? Depois da libertação dele, em 1945, ele vai viver sempre na clandestinidade. Não é? Ele está prevendo, né, já começo dos anos 60, não é, que a burguesia já está apelando para a cadela do fascismo. Não é? É a história se repetindo como farsa. Sempre foi assim. Né? Marx dizia isso. Não é? A mesma coisa que aconteceu em 64 aconteceu em 2016. A burguesia, com medo, não é, da classe trabalhadora ter acesso social, dá o golpe, derruba, né, o governo que é voltado para os trabalhadores. Por quê? A burguesia odeia a classe trabalhadora. Quem está dizendo isso? O professor doutor Gessé de Souza. Na elite do atraso, na tolice da inteligência nacional, na ralé brasileira, na classe média no espelho, na genealogia do golpe, né? Em todos os livros que ele escreve, ele faz questão, né? Um dos intelectuais mais conhecidos do Brasil e também reconhecido na Europa. Ele vai dizer que a classe média é a vassala da elite, que se compõe aproximadamente de 800 pessoas que controlam a burguesia, sua vassala, e essa burguesia, né, tem um papel de impedir a ascensão social do pobre. Eu costumo dizer que o direito civil serve para o rico tomar dinheiro do pobre e o direito penal para que pobre não se manifeste contra o rico para não ir para a cadeia. Tá? E todo governo na história da humanidade, ou todo homem que tentou lutar pela classe trabalhadora, ou morreu ou foi condenado a alguma coisa, a começar por Cristo. Marighella, saindo em 45 da cadeia, ele vai se candidatar a deputado federal, vai ser eleito, né? Mas em 47, mesmo numa pseudo-democracia de Eurico Gaspar Dutra, o PCB vai ser cassado, né? Vai entrar para clandestinidade e o partido vai perder seus deputados. Né? E aí Marighella, né, fica sempre às escondidas. Tá? Nos anos 60, né, ele ganha força, né, muitos dos livros escritos por eles depois da morte dele vai ser usado pelos Panteras Negras, vai ser usado em escritos de Sartre na França, né? Então Marighella ganha renome internacional, né? Nos anos 60 ele vai ter uma briga, né, séria com o PCB, né, porque ele defende a luta armada contra a ditadura, não é? Até porque a ditadura tem até um recorde, né? A ditadura tem o comunista mais perigoso da história,
que tinha 2 anos de idade, né? Foi fichado como terrorista, né? Então, para se ver quem era terrorista, né? Ele acredita que a ditadura só vai ser vencida, né, pela luta do proletariado. Não é porque a ditadura se estabeleceu. Se estabeleceu para proteger o valor, né, o status quo da burguesia. Tanto que o milagre econômico, não é, de 10 anos de crescimento de PIB, dos 10% que cresceu ao ano, 70% ficou na mão da burguesia, os outros 30% na corrupção e a classe trabalhadora mais explorada e mais pobre. E era essa luta que Marighella tinha, admirado pela juventude, admirado por padres franciscanos, não é? Mas uma pessoa sempre vivendo na clandestinidade, e foi transformado, né? Pelo fato de pregar a luta armada, né? Diferente de Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que acreditava na questão institucional, né? Ele defendia assalto a bancos, né? Até porque o banco assalta até hoje o trabalhador, né? Se você põe R$1.000 numa poupança, no final do ano você tem 1.100. Agora, se você dever R$1.000 em janeiro e for ver no final do ano, está devendo 30, né? Então, banco rouba institucionalmente, né? Com a anuência dos vassalos chamados deputados. Então, ele defendia para financiar o Exército Popular, que seria capaz de fazer frente a um contragolpe. Então, já começa a farsa da ameaça comunista que nunca existiu. Na verdade, foi a burguesia, né, na chamada hipócrita marcha pela família, Deus e a pátria, né? Pátria para eles, que para o pobre, pedra, sofrimento, fome e tudo mais que a desgraça pode trazer. Marighella lutava contra tudo isso. Em 68, ele vai romper definitivamente com o PCdoB e vai fundar a ALN, a Aliança Nacional Libertadora, né, que prega, né, a luta armada. Ele sempre na clandestinidade, ele sempre tem, né, uma juventude, né, já na casa de 60 anos, uma juventude que geralmente não chega aos 30, porque a ditadura mata e depois põe do Jornal Nacional cúmplice que era um terrorista. Por exemplo, o menino de 2 anos, que eu vou deixar o link aqui, que eu esqueço do nome dele agora, era um terrorista, foi fichado como terrorista, com 2 anos de idade, né? E foi obrigado a ver os pais apanharem, né? Depois apanhou um pouquinho, né? Foi deportado do Brasil, perdeu a cidadania brasileira, porque ele era altamente perigoso. Em 67, quando morre Ernesto Guevara de la Sierra, né, assassinado nas serras bolivianas, né, Marighella passa a ser a referência da esperança do fim da exploração através da luta de classes, não é? Que tanto pregava Che Guevara, porque o imperialismo escravizava grande parte da sociedade da América para os americanos. Marighella vai estar na idealização do sequestro do embaixador, não é, norte-americano, que fica pouco tempo sequestrado, né? Que os pseudos moralistas dizem que sequestrava. Não, a ditadura sequestrava, matava, torturava, colocava rato, camundongo em vagina de menina, camundongo em ânus de homem, choque elétrico, e aí é aí que eu quero chegar. Marighella vai ser descoberto como um dos homens mais cruéis da ditadura, o delegado Fleury, né, do DOPS, vai começar a vigiar os padres franciscanos e vai pegar o Frei Fernando. Né? Frei Fernando vai passar por torturas, onde ele passa pelo pau de arara, apanha, toma choques no ouvido, na língua, no pênis, né? No nariz, em todo canto do corpo, nos bicos do peito, não é? Uma coisa assim que pessoas não aguentam, né? Muito embora, por exemplo, Dilma Rousseff foi torturada durante 3 anos, mas nunca entregou um companheiro de guerra. Chamam ela de terrorista,
não é? Mas, na verdade, ela está lutando pelo quê? Pelo fim da ditadura. Frei Fernando acaba entregando, né? Ernesto vai à gráfica, que é o código, marca com Marighella, não é? E 2 meses depois do sequestro do embaixador, né? Fleury e mais ou menos uns 10 homens, né? Vão armar uma emboscada em São Paulo para Marighella, no meio da noite. E no filme Batismo de Sangue, de Frei Beto, né? Um dos freis que foi torturado, um dos homens mais íntegros desse país, um religioso, Frei Tito de Alencastre, por exemplo, se suicidou devido às torturas. Frei Beto está aí até hoje, né? Frei Fernando também. Mas Marighella, Fleury grita, Marighella! E antes dele virar, ele recebe mais de 50 tiros pelas costas, inclusive de metralhadora, né? E aí o Jornal Nacional, morto terrorista Marighella em tiroteio com a polícia, né? Jornal Nacional que informa até hoje mentira para o povo que vive alienado. E chega ao fim a vida de Marighella, um homem que virou referência em toda a América, não é? Um homem que causa polêmicas para a direita, não é? Que odeia a luta em defesa da classe trabalhadora, não é? Por isso que Lula está preso, não é? E Marighella, para eles, é deturpado pela história, não é? Mas, como a história absolve sempre lembrando o nome das pessoas, Che Guevara está vivo na memória das pessoas, mas ninguém sabe quem mandou matar. Eu sei, Edgar Hoover, né? Da CIA. Marighella foi morto por Fleury. Muita gente não sabia, mas conhecia Marighella, porque a história o absorveu. A história deu vida ao legado dele, e não a de Fleury. Passou como um lixo da história, não é? Como hoje eu sou capaz de afirmar que Moro, Danton PowerPoint da Lagnol, todos esses passarão como golpistas e lixos da história. E Lula passará, né, como um cara injustiçado e abandonado pelo próprio povo que ele ajudou. Né? Como se fosse um povo que defendesse Barrabás. Não é? Porque defende um presidente cruel, né? E não um presidente que fez tanto pelo povo, que distribuiu tanta humildade e que recebeu tanto povo. Então, Marighella é assassinado em 4 de novembro de 1969, um dos personagens controversos do país, né? E outro dia eu volto a falar de Luiz Carlos Prestes, né? O Cavaleiro da Esperança, né? E mais alguns outros nomes, né? Da história do Brasil, que marcaram épocas, marcaram datas, né? Vou ver se deixo também alguns modelos de tortura e vou indicar também o filme Batismo de Sangue, baseado na obra de Frei Beto, que mostra como Marighella foi assassinado. Ok, pessoal? Essa foi minha participação. Até a próxima.